Bom dia! Maravilha, sejam todos bem-vindos ao Manhãs da TV. É verdade, um programa feito para si, a pensar em si. Gosta aqui onde nós estamos hoje. Estamos na nossa cozinha. Exatamente. Que é um sítio espetacular para se estar de manhã, não é? Estão a pensar, mas que vocês estão na cozinha? Bem, as nossas produtoras expulsaram-nos da sala. Disseram, nós queremos ir para o sofá, vão apresentar-nos na cozinha. Então a gente, pronto, fez à vontade as nossas produtoras e estamos aqui sentados, mas estamos confortáveis, estas cadeiras Ora até bem, que, estamos sim, sinceramente, senhora. foi um bom e para si budget. é sempre o melhor, não é? Exatamente. Nós gostamos de variar, não é? Porque nós gostamos muito... Nós temos várias zonas dentro de casa, não é? Onde nós gostamos de conversar Você na é um sala. bocado alta, não sei se estou a Gostamos de gostar muito, conversar. mas pronto. Eu sou alta. Gostamos de conversar na cozinha, gostamos de conversar na sala, pronto. E hoje nós estamos a conversar na cozinha. É verdade, sim, senhora. E nunca sabe quando é que será o próximo programa. Amanhã no quarto, no dia seguinte na marquise, isto a gente está sempre a improvisar. Em todo caso, na rua, temos aqui uns jardinzinhos à maneira. Um jardim espetacular. Já sabe que nós aqui no Manhãs de TV estamos sempre consigo para trazer o melhor da tradição e cultura portuguesa e não só. Temos várias temáticas, vários artistas, vários trabalhos de solidariedade social que trazemos até à nossa casa, vários temas, vários assuntos para deixar você cada vez mais informado, que este programa é para ter também boa informação, não é? Exatamente. Boa energia, um dia à maneira, mas também estar sempre informado com assuntos super importantes e hoje não é exceção. Hoje não é exceção. Portanto, hoje nós vamos estar à conversa com a Ana Rita Correia, ela que é nutricionista, e nós vamos conhecer como é que nós formamos os hábitos. Já pensaste? Olha, hábitos pensou? alimentares, não é verdade? É uma questão que muitas pessoas às vezes têm dificuldade em lidar com esse assunto. O que fazer, o que não fazer, é dispendioso demais, será que é? Então, a Ana Rita está cá connosco para abordarmos todas essas questões e mais algumas. Veio de Faro. Um grande abraço para toda a malta de Faro, não é? Vocês estão aqui no coração. E já sabem que nós estamos a ser vistos um bocadinho por toda a parte, em Faro e arredores. Não é? Ora bem, em Faro e arredores. Porquê? Porque através das nossas redes nacionais, das nossas redes nacionais, nós estamos na NOS, na Novo, na Mel e na Vodafone e também através do satélite Espaçat, que também é nosso. Também é nosso, a gente está a comprar tudo. Aqui nada, não há nada, a gente comprou tudo. Estamos a brincar. Nós, através do satélite Espaçat, nós também estamos no Norte de África, parte do Norte de África e também em toda a Europa. Dizemos isto só para mesmo para a convidada ficar mesmo nervosa, que é que a gente gosta de dizer que ela está a ser vista mesmo por todo o mundo. Fora a curiacos.com, que é através dessa plataforma chegamos mesmo a todo lugar. Exatamente. E o objetivo é sempre esse, é trazer um dia bastante agradável, o início de uma manhã bastante agradável, porque depois você ainda tem o resto do dia, mas olha, você já vai assim com o coração cheio, porque se riu, porque brincou, porque aprendeu coisas novas connosco e com os nossos convidados. Connosco, às vezes não aprende nada de jeito, porque pronto, a gente às vezes andamos assim nestas coisas, mas pronto. Enfim, em todo o caso, nós sabemos que o Manhãs da TV é sempre boa disposição. E todos os nossos programas estão disponíveis, não é? Estão disponíveis, exatamente, é isso que eu ia dizer. Estão disponíveis no YouTube. Você já sabe que todas as entrevistas agora estão completas no YouTube para você rever e partilhar. Portanto, se procurar por nós, vai com certeza encontrar-nos a nós e aos nossos convidados. E também já sabe que no Instagram e Facebook temos todas as informações do Manhãs, inclusive com quem nós vamos estar à conversa, mesmo antes do programa começar. E por isso nós precisamos que você coloque lá o seu like, que você coloque lá o seu comentário acerca do programa que viu, se gostou, o que é que gostou mais, que perguntas é que gostaria de ter feito ou que temas gostaria de ser abordado no programa. Portanto, nós queremos que você comunique connosco através das nossas redes sociais. Não é? Exatamente. E agora... Quando se tem um projeto, o que é que a gente faz? Quando se tem um projeto, me liga vai e a gente atende e você vem aqui ao Manhãs da TV. Exatamente. A gente temos Facebook para você falar, temos o contacto, telefone, temos também o e-mail, volta e não volta, passa no rodapé, é entrar em contacto connosco. Exatamente, portanto, se o seu projeto é importante para si, ele é importante para nós e é importante para toda a nossa audiência do Manhãs, portanto, traga o seu projeto até nós, que nós teremos todo o gosto em que você esteja aqui deste lado das câmaras connosco. Exatamente. E já temos aqui connosco a nossa convidada, não é verdade? Ana Rita Correia, que está aqui no Manhãs da TV. Ana, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada, Ana. Bom dia. Quer aproveitar e mandar beijinhos para alguém? Não, só para a família e para os amigos, para todos os nossos espectadores que nos estão a ver neste momento. Prefere que lhe trazemos por Ana Rita? Ana Rita? Pode ser por Rita. Por Rita, sim, gosta mais do nome Rita? Pode ser, sim. Ok, maravilha. Veio de Faro, né, de propósito, para estar aqui connosco. É um prazer tê-la cá no nosso programa. Obrigada. Nutricionista. É uma área onde as pessoas buscam muita informação. Exato. É super importante nós falarmos destas matérias. Já tivemos muitos convidados para falar acerca disto, em vários tipos de alimentação, alimentação paleolítica, vegetariana e tanto mais. Como é que começou para si entrar neste mundo, né, da dietética, da nutrição? Como é que tudo começou para si? Então, é assim, eu sempre tive o desejo de ajudar alguém. Eu sabia que queria fazer algo em que o meu papel fosse importante e que pudesse marcar a diferença.
Entretanto, na universidade surgiu esse desejo, porque eu comecei por tirar o curso de Biologia, não fui logo para a nutrição. No curso de Biologia descobri que a minha área seria mais estar ligada às pessoas e não tanto à parte da natureza e dos animais, porque eu sempre também gostei muito mesmo da área da natureza, da descoberta, das pesquisas, da investigação. Só que depois decidi que realmente a nutrição faria mais sentido, o especializar-me logo na área da nutrição e não ir por um caminho que seria mais complicado, que era tirar Biologia e depois a especialização em nutrição. Okay. Então decidi terminar o ano de Biologia e depois mudar para o curso de nutrição e logo no primeiro ano fiquei completamente apaixonada pelas cadeiras e senti que fazia todo o sentido e fiquei muito feliz de ter mudado. Fazia Então todo o acredita sentido. que foi a decisão Foi acertada? a decisão mais acertada, sem dúvida. Depois, a partir daí, fui sempre tirando alguns cursos, especializando. Como disse muito bem, há muitas áreas dentro da nutrição, então fui-me especializando na área do desporto, na área da nutrição no futebolista, pequenos cursos que acabaram por enriquecer bastante o meu percurso ao longo do tempo. Ok, e se não me engano foi em 2017 que é membro efetiva da Ordem dos Nutricionistas. Exatamente. Portanto, é alguém que pode estar a dizer eu sou nutricionista e, claro, temos muito para aprender consigo no programa. Quando falamos acerca, com certeza já teve muitos casos para lidar muitas pessoas e é bom gostar de pessoas porque os nutricionistas às vezes aturam com cada cromo, como costumamos dizer. Quais são normalmente as questões que são mais habituais a chegar até si? Então, assim, como disse muito bem, primeiro é preciso termos empatia pela pessoa e sabermos lidar com pessoas, antes de mais. Depois é imaginando que a pessoa seria uma pequena cebola, em que tem várias camadas e nós temos que ir descascando as camadas até chegar mesmo ao íntimo, ao interior da pessoa. Depois, em consultas, surgem imensas questões. Há pessoas que procuram consulta de nutrição para perda de peso, outras pessoas para aumento de peso, outras pessoas têm algumas patologias e querem melhorar a sua alimentação para também conseguir controlar essas patologias. Depois há o caso dos desportistas que querem simplesmente melhorar a sua alimentação para melhorar a sua performance física e o seu desempenho em competições. E depois também temos as crianças e as grávidas. Portanto, a nutrição também tem um papel fundamental aqui na parte da gravidez e depois também a parte do aleitamento, que também é muito importante. Sim. E depois o desenvolvimento da criança. Em questões de nutrição, qual é a parte que gosta mais? Eu gosto muito de trabalhar com a parte do emagrecimento. Porquê? Gosto bastante, acho muito desafiador o explicar à pessoa a diferença entre fome emocional, fome psicológica, a razão de ter aumentado de peso e chegar a um ponto, e aliás eu acompanho até alguns pacientes que tiveram que recorrer a cirurgias bariátricas, que já são casos de obesidade e às vezes até obesidade de vários graus, porque existe a obesidade grau 1, grau 2 ou grau 3, e o tentar ajudar aquela pessoa e saber que tem um papel predominante naquela alteração do estilo de vida dela e no final de um processo, portanto, passado alguns meses ou até um ano, a pessoa dizer-me que fez todo o sentido este acompanhamento e que mudei por completo a vida daquela pessoa, é muito gratificante. Não há mesmo palavras para descrever isso. Qual é a faixa etária que mais gosta de trabalhar? São todas mais ou menos fáceis de trabalhar? Sim, todas elas têm as suas particularidades. Nas faixas etárias mais idosas é um bocadinho mais complicado, porque as pessoas já têm os seus hábitos, as suas rotinas muito interiorizadas, muito enraizadas, então é muito difícil mudar mentalidades em idades mais avançadas. Então eu acredito que é nas crianças e nos adolescentes que é mais fácil incutir hábitos alimentares saudáveis, é uma fase em que também estão a aprender e felizmente hoje em dia nos manuais escolares já vem a roda dos alimentos, já vem a pirâmide da dieta mediterrânica, então as próprias crianças já estão atentas ao mundo da alimentação e da nutrição. Então é um público-alvo mais fácil de trabalhar.
Sim, sinto que eles absorvem muito aquilo que é transmitido, tanto em palestras que já fiz em escolas, como em âmbito de consulta. Pois os adultos também é uma população com as suas particularidades, já há dois públicos diferentes. Há aquelas pessoas que nos procuram e que estão muito motivadas e vão fazer tudo aquilo que eu disser, e há as outras pessoas que não estão assim tão motivadas e que esperam encontrar no nutricionista toda essa motivação, não é? E eu deixo sempre um ponto assente, que é, eu prometo dar 50% de mim, mas eu espero depois os outros 50% de volta, não é? Isso é De muito quem está do importante, outro porque lado. estive a falar que às vezes olha para as pessoas como uma cebola, tem várias camadas. Há certas cebolas que temos vontade de picar, na verdade. Eu não sei como é que é com os algarvios, porque tendo em Faro, com certeza, a clientela será maioritariamente algarvia. Não sei se eles são pessoas que conseguem seguir mais facilmente as indicações do nutricionista. Lá no Porto, às vezes é um bocado complicado. Cortes enchidos, dizer isso a alguém do Norte é muito complicado. Como é que é lá no Algarve? Eu acredito que sim, que a zona em que trabalhamos também pode nos facilitar ou dificultar o processo. Eu também dou consultas para pacientes que têm no estrangeiro e eu vejo algumas diferenças a nível de hábitos de estilo de vida. No Algarve, por termos também um bocadinho menos de stress, acho que os horários, acho que tudo isto influencia. Então, tirando aqui um bocadinho pelos algarvios, mas acho que tendencialmente somos um pouco mais calmos. Acho que temos um bocadinho menos de stress no dia-a-dia, o que nos facilita também ter uma rotina mais interessante. Por exemplo, em Faro, é muito mais fácil eu dizer à pessoa para caminhar ou para ir para o trabalho a pé. Sim. Aqui seria quase impossível eu pedir a alguém para ir para o trabalho a pé, não é? Sim, e fora que, por exemplo, isso de estar a falar acerca de ser um pouco mais calmos, aqui em Lisboa é totalmente diferente, na verdade. É tudo rápido. Ir a pé para o trabalho, se calhar, é um bocadinho irrealista. Portanto, é um pouco irrealista. Está numa zona privilegiada, também podemos dizer isso. Sim, nesse aspecto, sim. Sim, nesse aspecto, sim. Com boas paisagens, boa comida, boa gastronomia, sim. Espetacular. Nós hoje vamos falar acerca de hábitos. Exato. O que é um hábito? Então é assim, é muito importante sabermos a definição de um hábito. E um hábito é um comportamento ou uma ação que é gerada de forma automática, consoante uma pista contextual. Por exemplo, exemplificando, nós quando vamos conduzir, entramos no carro e automaticamente colocamos o cinto. É quase automático. Ou quando vamos à casa de banho, lavamos as mãos. Ou seja, é este comportamento ou ação que é gerada de forma automática depois de muita repetição ao longo do tempo. Então, sabendo isto, o que é que os estudos comprovam? Então, tudo bem, se ao longo do tempo eu repetir uma determinada ação faz com que ela se torne um hábito, eu posso utilizar isso a meu favor e gerar um novo hábito saudável. Então, o que é que eu costumo recomendar, às vezes, em contexto de consulta, para ajudar a pessoa a formar um novo hábito? Primeiro é olhar para a sua própria rotina. Olhar para a sua rotina e ver o que é que acha que está a fazer neste momento que pode estar a prejudicar a sua rotina, ou o que é que poderá estar a acontecer que a afasta de um estilo de vida saudável. É muito importante termos esse autoconhecimento e sabermos identificar. E então poderia ser, eu noto que bebo pouca água, então o meu objetivo poderia ser ingerir mais água. Ao longo dos dias eu observo que não consumo produtos hortícolas, então o meu objetivo poderia ser começar a consumir produtos hortícolas. Então, definir um objetivo. Depois é pôr em prática, ou seja, todos os dias eu ter esse compromisso de fazer sempre aquela ação que me leva ao objetivo. E o que é que a evidência científica nos diz? Que são necessários 2 meses para formar um novo hábito. Ou seja, pensarmos que são necessários 20 dias, 2 semanas, como se acreditava antes, é um mito. Portanto, é muito importante termos em mente este período que é mais realista, dos 2 meses. Depois podemos criar um documento em que temos a nossa ação, o nosso objetivo, e ver ao longo daqueles 2 meses o quão automático aquilo já me parece. Em que, por exemplo, poderíamos avaliar de 1 a 10, em que 1 seria nada automático e 10 totalmente automático. E ao longo dessas 10 semanas, desses 2 meses aproximadamente, colocarmos o quão automática aquela ação nos parece. O suposto é que ao fim desse período, essa ação já seja tão automática
que mais facilmente conseguiríamos fazer todos os dias. Sim, isso Esse é o eu por principal acaso eu objetivo. posso dizer que tenho uma história para contar, porque eu era dessas pessoas que bebia muito pouca água, quase água nenhuma, era sempre sumos à hora da refeição, durante o dia não bebia água nenhuma. Começaram-me a chamar a atenção em relação a isso, um amigo meu que é médico, e eu disse, então pronto, eu vou começar por me esforçar. E hoje eu bebo água a toda a hora, chego a casa, às vezes, a meio do trabalho, dou um golinho de água ou dois e volto. E hoje quase nada bebo sumo, só às vezes quando apetece-me tomar qualquer coisinha mais doce, um copito de sumo, mas quase nada. E realmente é por repetir e se esforçar que isso acontece. Exatamente. E depois há três... o hábito, por assim dizer, ele divide-se em três partes. Um é o gatilho, o outro é a rotina e a recompensa. Então, o gatilho é aquilo que vai transmitir uma mensagem ao nosso cérebro. Portanto, pode ser um objeto, pode ser um horário. Por exemplo, ter as sapatilhas à porta de casa, o levar a mochila com a roupa do treino, o ter um horário sempre específico. Isto é um gatilho. Depois a rotina, que é a ação, que é o ter o compromisso de repetir sempre a mesma ação no período de tempo estipulado. E depois é a recompensa, que pode ser uma recompensa física ou psicológica. A recompensa seria, no caso do meu objetivo ser a caminhada, as calorias gastas, a sensação de bem-estar, a melhoria do humor, a mais disposição. E o mais importante não é focarmos só na rotina, mas na ligação entre o gatilho e a recompensa. Okay. Focarmos sempre nessa ligação. É extremamente importante. E, por exemplo, no outro dia tinha em consulta uma senhora que acompanha o filho às consultas. Neste caso, o filho é acompanhado por mim. E desde que a mãe decidiu tirar a tostadeira do armário e colocar em cima da bancada, ele todos os dias faz tostas. Algo que não acontecia antes. Ou seja, a tostadeira em cima da bancada é o gatilho. Porque quando ela estava guardada, ele achava que dava muito trabalho. E não era prático. Porque ele tinha que ir tirar sempre a tostadeira. A partir do momento em que ela está sempre lá limpinha, ligada, pronta a utilizar, começou a fazer tostas com muito mais frequência. E é estes gatilhos do nosso dia-a-dia que nós temos que aprender a observar e a detectá-los. Porque os gatilhos podem ser utilizados para coisas positivas ou para coisas negativas. Espetacular, estamos a aprender aqui Boa. umas coisas bem úteis, bem práticas, não é? E quando nós falamos acerca disto da alimentação, é sempre importante referir que a importância do nutricionista é porque, ok, então eu vou ter hábitos alimentares, eu vou beber mais água e comer mais hortícolas, mas cada corpo é um corpo. Não é verdade? E vocês estão preparados para saber o que é mais benéfico para aquela pessoa e até se calhar certas coisas que ela está a ingerir que não é o mais indicado, ou certos hábitos, neste caso hábitos alimentares, e eles não conseguem bem identificar. Vocês estão super preparados para isso e daí a importância de não fazer tudo... como é que eu ia dizer? Fazer a pesquisa e fazer tudo, ser autodidata. Às vezes não é sempre a melhor opção. Exato. Há muitas pessoas que chegam à consulta e por já terem tentado fazer um processo de reeducação anteriormente, dizem, estou a seguir o plano da vizinha, ou estou a seguir o plano do amigo. E eu vou ver o plano e aquele plano em nada se adequa às necessidades da pessoa em questão. E depois outra pergunta que surge muito é qual é a melhor dieta? Qual é a melhor dieta? Porque há muitas, não é? Como começámos por falar aqui numa fase inicial, a dieta paleolítica, o jejum intermitente. É assim, a melhor dieta é aquela que se adequa à pessoa que eu tenho à frente. Porque para uma pessoa pode fazer todo o sentido comer de 3 em 3 horas e o apetite estar sempre controlado. Para outra pessoa pode fazer todo o sentido fazer um jejum intermitente porque não tem fome de manhã, porque não está habituada a tomar o pequeno almoço e faz sentido que para aquela pessoa a primeira refeição do dia seja o almoço. Então isto tem que ser adaptado à pessoa em questão e não existe um plano standardizado que serve para todas as pessoas. Aliás, as fases que a própria pessoa passa, por exemplo, no caso das mulheres, também influencia na parte depois da nutrição. Sim, exatamente. Até porque na menopausa e o próprio... toda a sintomatologia que vem juntamente com a menopausa, a perda do colagênio, a perda de vitamina D, a perda de cálcio, todos os sintomas, os afrontamentos. Portanto, pegando aqui neste exemplo da menopausa, o metabolismo que muitas vezes também fica alterado e eu noto que quando estou a acompanhar senhoras que estão a passar por a menopausa existe ali uma dificuldade, às vezes existe mais apetite. Então, sim, os planos têm que ser sempre adequados, não só ao estilo de vida, mas como à pessoa que eu tenho à minha frente, como à fase do ciclo de vida,
à prática de exercício físico, não é? Porque posso ter uma pessoa sedentária, posso ter outra pessoa que está acostumada a praticar exercício com muita frequência e as necessidades também serão diferentes. Então tem que ser sempre, sempre adaptado. Isso é muito importante. Tem aqui frisar. uma questão que é o seguinte. Normalmente as pessoas dizem que quanto mais informação melhor, há outras que dizem menos é mais. Não é verdade? No que toca a hábitos alimentares e todos serem autodidatas, não é preciso na internet e resulta. Na sua opinião? É assim, a internet tem muita informação, mas também tem muita desinformação. E hoje em dia existem muitos mitos, muitas coisas que a maioria da população acredita, mas que depois não têm base de evidência científica, não estão comprovadas, não é? E Consegue existe um lembrar-se de algum? risco. Por exemplo, há pouco tempo atrás acreditava-se que a água alcalina alterava o pH do nosso sangue. Depois isso foi descoberto que não. O pH da água apenas vai alterar o pH da urina e não tem poder de alterar o pH do sangue. Ou a questão dos alimentos sem glúten e sem lactose, que existia aqui a ideia de serem mais saudáveis. Não é para eu consumir alimentos sem glúten e sem lactose que vou emagrecer mais depressa, ou seja, uma coisa em nada influencia com a outra. Okay. Eu tenho que adaptar à pessoa que tenho à minha frente. Se eu tiver um paciente que é celíaco, que é intolerante ao glúten, ou que tem alguma alergia à lactose, alguma insensibilidade, aí sim eu devo retirar esses alimentos, mas não deve ser algo standardizado e para todas as pessoas. Então existem muitos mitos que não correspondem à verdade. O óleo de coco, por exemplo, também me estou a lembrar agora há uns tempos atrás, todas as pessoas substituem o óleo de coco pelo azeite. Não é? Compravam um óleo de coco em vez do azeite por acreditar que seria mais interessante do ponto de vista nutricional. E não, o nosso azeite é bastante rico e muitas vezes até estamos a pagar um produto mais caro, não é? Sim, o óleo de coco é consideravelmente mais caro do que o azeite. Sim. E a nível de propriedades nutricionais não justifica o preço que muitas vezes pagamos de alguns alimentos. Isto é super importante. E que alimentos é que devem fazer parte de uma base regular da alimentação? Então, eu sou muito a favor da dieta mediterrânica, que é a dieta do nosso povo, do Mediterrâneo. Portanto, os laticínios magros, sempre. O pescado é riquíssimo, é ômega 3 e deve fazer sempre parte também das nossas refeições. As carnes magras, idealmente sem teor de gordura, retirar sempre as peles antes de cozinhar, isso é muito importante. As frutas e os legumes, os cereais integrais, dos quais também ali as sementes também têm um papel importante, e os frutos oleaginosos, também devido às suas propriedades nutricionais. As leguminosas, que muitas vezes nos esquecemos delas, o feijão, o grão, as lentilhas, que são tão ricas, também têm proteína vegetal, ácido fólico, também tem uma quantidadezinha de ferro, portanto também são interessantes. E depois a água, que vem na base de tudo e que está presente em todos os alimentos. Quando falamos acerca de ser saudáveis, né? Eu, às vezes, a impressão que eu tenho quando falo com certos colegas é que isso é uma solução muito dispendiosa. Ir a um nutricionista, ser acompanhado, ter planos, é tudo muito dispendioso. Nos tempos em que correm hoje, acha que isso é verdade. No início, quando começou a ser mais falado e serem mais alertados para ser acompanhados por um profissional, diziam, mas isso é dispendioso. Hoje em dia, o que é que acha? Pode ser ou pode não ser. Vai depender sempre também do poder económico da pessoa. Eu posso optar por fazer uma alimentação em que tenha alimentos mais caros, mas eu não vou ser mais saudável por comprar aqueles alimentos. Nós conseguimos ter uma base, uma alimentação muito simples, sem ter que necessariamente gastar mais dinheiro. Portanto, nós não temos que pagar mais para comer bem. E muitas vezes não é só também aquilo que se come, como as quantidades. Não é? Tudo o que é exagero também deixa de ser assim tão interessante. E é aquilo que eu também sempre transmitir, é que uma alimentação saudável não é sinónimo de uma alimentação pouco calórica. Eu às vezes vejo no Instagram aqueles pratos muito bonitos, aquelas taças com granola, com açaí, com fruta, depois não leva manteiga de amendoim. Quer dizer, isto do ponto de vista nutricional é muito rico, mas também cabe ser muito calórico, porque todos aqueles ingredientes que estão ali acrescentam calorias. Então, sim, para ter uma alimentação saudável não é necessariamente, não é preciso que seja cara. De todo. E mesmo a mudança dos hábitos não tem que ser uma coisa tão radical, não é? Não tem que ser radical. Às vezes é o melhor tomarmos um bocadinho de passo e fazermos algo diferente do que queremos atingir logo metas um bocadinho irrealistas
e depois acabamos por, até pode ser um pouquinho desencorajador, não é? Acabarmos por não conseguir cumprir. Não vamos nos propor, se calhar, correr uma maratona, mas o propor a caminhar 30 minutos todos os dias já vai fazer a diferença. Não vou, se calhar, consumir produtos hortícolas em todas as refeições, no snack, no almoço, no lanche, no jantar, portanto, em todos os momentos, mas se calhar, se começar a comer uma sopa, ao almoço e ao jantar, já é um princípio. Então, pequenos passos podem ser bastante benéficos no nosso dia-a-dia. Em termos da faixa etária das crianças, não é? O que é necessário fazer parte da alimentação da criança? Então, na alimentação da criança é necessário que existam todos os nutrientes, como na alimentação de um adulto. Apenas as quantidades é que devem ser depois ajustadas à criança em questão, até porque chegam algumas crianças à consulta, algumas que têm baixo peso, têm alguns problemas com a ingestão alimentar, e outras que têm excesso de peso. Então, depois o plano é sempre adequado às necessidades em específico. No entanto, os nutrientes devem ser sempre os mesmos. Portanto, vitaminas, minerais, fibras, proteína, hidratos, tudo deve fazer parte da alimentação. Uma alimentação tem sempre como base ser equilibrada, variada e saudável. São os três princípios. Os lanchinhos para as crianças, o que é que aconselha? É assim, os lanchinhos, eu gosto sempre de lanches simples e o mínimo processados possíveis. Portanto, eu vejo muitas crianças consumirem os manhãzitos, ou os blicaus, ou os pães de leite, os croissants, pães de forma, coisas que são mais rápidas porque já estão preparadas e, de certa forma, às vezes até tento ter ali alguma empatia e compreendo que os pais, de vez em quando, necessitem de opções mais práticas. No entanto, se comprarmos, por exemplo, um pão integral, se comprarmos, por exemplo, uma farinha de aveia, um ovinho, conseguimos elaborar umas panquecas, por exemplo. Não temos tempo de manhã, elaboramos na noite anterior, deixamos preparado, reservado. As papas de aveia, por exemplo, que podemos fazer uma aveia adormecida e preparar no dia anterior e a criança levar uma um tupperware. Uma aveia adormecida. Exatamente. A aveia adormecida é semelhante às papas de aveia, mas é mais prático, porque a aveia adormecida não tem que ir ao lume. Nós preparamos na noite anterior o tupperware com leite ou com um iogurte, os flocos de aveia, fica a repousar durante a noite e depois de manhã só temos que juntar a fruta e já está pronto. É adormecida. Adormecida. É muito prático. É muito prático. Depois o pãozinho integral com uma fatiazinha de queijo, um pacotinho de leite simples, não achocolatado, a fruta que deve fazer sempre parte dos lanches, coisinhas que são simples, práticas e saudáveis, com nutrientes. Hoje até temos uma surpresa para quem está a assistir em casa, acho que ainda não mencionamos, que a doutora vai fazer aqui um pratinho assim, um miminho para todos nós, não é verdade? É verdade. Estamos lá em casa, para você dizer, e tal, eu não sei fazer aveias, eu sou um zero à esquerda na cozinha. Não se preocupe que daqui a um bocadinho a Rita, neste caso ela prefere que chama-se Rita, vai fazer uma surpresa para todos vocês, de uma forma prática, simples, para vocês pensarem, quero realmente trazer uma coisa mais saudável para o meu menino, para a minha menina, então fiquem connosco, que depois vamos ter isso. Falando assim agora um bocadinho, depois voltamos a estas perguntas mais, que estamos a aprender bastante, mais sérias. Agora vamos assim uma parte mais pessoal, não é verdade? O que é que você acha da mesa tradicional portuguesa? Como nutricionista, que sabe como é que os portugueses são à mesa, o que é que você acha? É assim, como em tudo, existem coisas boas e existem coisas menos boas. Okay. Eu acho que há coisas que podemos melhorar e isso tem muito a ver com hábitos, não é? É uma tradição, portanto, o comer em conjunto, em família, a parte social está muito enraizado no povo português. E existe muito aquela sensação de partilha, não é? É o pão, é os pratos de tacho, aqueles pratos de conforto, e eu acho que isto está muito enraizado no povo português. Às vezes pecamos um bocadinho pelas quantidades, pela porção, como fazemos. Porque eu não sou fundamentalista na minha prática, ok? Portanto, existem colegas que possivelmente dirão, não, os enchidos, nem pensar... Não há nenhum alimento que você erradicaria, ou seja, eliminava da mesa portuguesa? Assim, os produtos de charcutaria realmente têm mais colesterol, mais gordura saturada, pratos que sejam utilizados banha de porco, é algo que me aflige um pouquinho. Mas, se for com alguma contenção, se for um prato que acontece uma vez por mês, porque vamos comemorar um dia especial,
pode perfeitamente acontecer, não é? Tudo vai depender da frequência com que acontece. Ok. E eu acho que é isso que faz toda a diferença. Se calhar, se formos comer todas as semanas um cozido à portuguesa com chouriço ou com toucinho, se calhar, não é? Ao final de um ano, vai alterar ali um bocadinho as minhas análises clínicas. É possível que exista ali um bocadinho mais de colesterol aumentado, de triglicéridos. Agora, se isto acontecer muito esporadicamente, acho que é perfeitamente realista e que pode ser incluído também numa alimentação saudável. Portanto, o mais importante neste caso é as quantidades. As quantidades e a frequência com que acontece. E a frequência. Sim, eu acho que sim. E o que é que acha do chocolate? Porquê é que foste fazer essa pergunta? Não está aqui, não estou a das coisas que ver. eu mais gosto de Como é que está aqui o comer. chocolate? Ah, É pronto, das coisas tá que eu bom. mais gosto de comer. Assim, eu também gosto muito de chocolate. Mas não Eu chocolate, gosto muito de chocolate negro, não, que aquilo não tem muito sabor. Mas pronto, às vezes misturado ali com os amendoim, com a amêndoa ou assim, pronto, ainda vai. sim. Mas pronto, mas o que é que acha do chocolate? O chocolate pode ser um alimento também rico. Mais uma vez, aquilo que vai o tornar bom ou mau é a frequência com que o comemos. E eu, em contexto de consulta, em contexto clínico, não sou nada fundamentalista. E eu prefiro, muitas vezes, que aconteça um quadradinho de chocolate todos os dias e que eu consiga ter controle do que me privar de chocolate durante muito tempo, ou, por exemplo, me privar durante a semana toda e, ao fim de semana, se calhar, se for preciso, com uma tableta inteira. Então, lá está. Tem que existir conta, peso e medida. Um quadradinho de chocolate, por norma, tem ali umas 45, 50 calorias. Eu sei, se for depois fazer uma caminhada, eu vou gastar aquelas 50 calorias. Então, lá está. Ele pode ser incluído num estilo de vida saudável. Doutora, por exemplo, eu quando era mais novo, né, eu costumava pegar a Nutella e era às colheres. Mas a Nutella já é diferente. Mas eu fazia bastante exercício físico, portanto... Pronto, lá está, existia um gasto. Nesse caso, já seria o mal já seria mais... Safei-me. Porque existe um gasto energético, não é? É diferente. Nunca teve uma pessoa que chegou lá ao seu consultório, doutora, peço desculpa, mas Como quem Nutella vai à aspiradas. missa, padre, peço desculpa, eu pequei. É por causa Sim, de... acontece muitas vezes. Mas eu já lhe avisei 30 vezes para não cortar isso. Mas é bom porque as pessoas estão à vontade para fazê-lo comigo. Elas sentem mesmo que têm ali uma confidente e contam-me. Ou seja, eu prefiro que isso aconteça do que chegarem a consulta e dizer não, eu cumpri tudo certinho, fiz tudo certinho, mas não vi resultados. E Quer chocolate dizer, todo nos dentes, não é verdade? não é realista, porque é muito matemático. Para nós perdermos peso, temos que estar em déficit calórico, ou seja, temos que ingerir menos calorias do que aquelas que gastamos. Se não perdemos peso é porque estamos a ingerir calorias acima aos nossos gastos. Então, não há como errar. Se a pessoa cumprir o plano, tem que existir resultados. Quando a mulher tem depois tem os filhos, não é? A parte do organismo da mulher muda, não é? E também muda muitas vezes a alimentação, ou o tipo de alimentação que faz, não é? Visto que tem filhos, que agora a alimentação é um bocadinho diferente, e é fácil depois para as mulheres, depois de serem mães, não é? Conseguirem arranjar um estilo de vida ou terem um estilo de vida em termos de alimentação saudável? Pode ser, pode ser. Depende, lá está, mais uma vez, depende muito da mãe, depende muito da motivação da pessoa. E mesmo nós nas redes sociais acompanhamos também algumas mães que são mães de 3, 4 filhos e que mostram um bocadinho do seu dia-a-dia e ficamos, uau, como é que ela tem tempo para dedicar tempo à nutrição, para ainda estar a publicar estes pratos com um aspecto maravilhoso, para ainda fazer exercício. Então, tempo pode existir, depende muito da pessoa em questão e da motivação. Ou seja, qual a sua meta, quanto tempo é que realmente essa pessoa deseja dedicar a preparar refeições, a dedicar ao exercício, mas claro que a prioridade sendo os filhos, esse tempo acaba por estar diminuído. Sim, a gestão já tem que ser de outra forma. Nesse caso, eu sugiro muito o planear, o organizar com antecedência. Às vezes, o fazer o cronograma para uma semana ajuda-nos bastante. Fazer as compras, ok, com estas compras, o que é que eu vou preparar esta semana? E preparar previamente. Fazer em maior quantidade, congelar, eu acho que nos ajuda bastante. Agora, é sempre adaptável de pessoa para pessoa. Claro, e as mudanças, né, acontecem progressivamente, como estamos aqui a falar ao longo do programa. A pessoa diz assim, ok, eu vou ter que mudar o meu hábito alimentar, é o ideal, tudo aquilo que nós estamos aqui a falar, e trouxemos mesmo a doutora Rita com esse propósito, para você ter essa informação,
Só que isto é algo que vai levando tempo e nós vamos meio que nos adaptando a isso também, não é verdade? Porque não vamos parar de trabalhar ou não vou, não, agora tenho que cumprir com estes horários, vou parar a família, vou parar o trabalho, parar tudo. Não, é progressivamente e vamos chegando lá. Quando nós falamos acerca da dieta mediterrânica, que afirma que é das melhores, quais são os grandes benefícios que muitas das vezes as pessoas não percebem? Porque há sempre pessoas que dizem, não, melhor é esta, melhor é aquela, mas para si, qual é que é o ponto de vista mais fundamental que as pessoas perdem quando se fala da dieta mediterrânica? Não é assim, os principais benefícios é porque a dieta mediterrânica é um estilo de vida, acima de tudo, não foca só na alimentação. Falando de benefícios para a nossa saúde, ajuda no controle, por exemplo, do colesterol, diminuição do risco de doenças cardiovasculares no geral. Também na base, por exemplo, da pirâmide mediterrânica, surge também a importância de praticar atividade física, a importância de consumir produtos da época e produtos locais, portanto acaba por ser um estilo de vida. Então é muito benéfico porque tem várias coisas que são benéficas. Estamos a consumir alimentos que são da própria época, ou seja, são mais ricos nutricionalmente, são mais económicos, estamos a ajudar também os produtores locais, depois foca na parte do exercício físico, também é extremamente importante, e depois em todos os outros alimentos e na sua frequência, não é? Portanto, depois a pirâmide no topo estão aqueles alimentos que devemos consumir também um bocadinho em maior quantidade e depois no topo na base aqueles que devemos consumir em maior quantidade e no topo aqueles que devemos consumir em menor quantidade. E os benefícios são mesmo inúmeros, desde controle de apetite, saciedade, porque existem também os hidratos, melhoria a nível de energia, não é? Porque estão também incluídas as frutas, os legumes, as proteínas também de qualidade, proteína de alto valor biológico, como as carnes magras e o pescado. E depois os frutos oleaginosos também são interessantes, as nozes, as amêndoas, avelãs. A doutora, quando entrou neste mundo da nutrição e do bem-estar e da saúde, já por acaso, por curiosidade, já o fazia antes ou começou a ter atenção a essa pirâmide à medida que foi estudando e hoje está, como eu falei, na ordem dos nutricionistas? Já fazia isso um pouquinho antes ou foi, não, eu comecei a conhecer mais e comecei a praticar? Já fazia. Sempre tive muito cuidado com a minha alimentação, sempre tentei fazer as melhores escolhas, as mais interessantes, as mais saudáveis, mas lá está, nunca fui fundamentalista. É muito provável que algum paciente meu me encontre na rua a comer um gelado, porque lá está, tudo é permitido, tudo pode acontecer sem fundamentalismos. Agora, se calhar se vão me encontrar todos os dias ou todas as semanas, se calhar não é? Mas já tinha descuidados anteriormente. Sempre também estive ligada à dança, sempre pratiquei também algum desporto e então também sempre tive cuidado com a alimentação. E sente a diferença, né? Seguindo estas regras, o corpo parece que funciona melhor, né? Não é aquele cansaço, não é aquele peso. E depois influencia aqui vários pilares na nossa vida, não é? Dormimos melhor, se calhar descansamos melhor também quando praticamos exercício físico. O nosso humor também muda, não é? Existe outra disposição. A nível de articulações também, flexibilidade, a diminuição da inflamação nas próprias articulações. Então há uma melhoria, há um bem-estar geral. E se depois vê-se, não é? É o tratar por dentro, depois isso transparece por fora. Portanto, quando aquele ditado que a pessoa vem chateada, parece que comeu limão, não foge muito à verdade. Pode não ser limão, mas está a comer se calhar muita carne vermelha e por isso está sempre chateado. Portanto, se calhar esse ditado não é assim tão longe da realidade quanto se ouve, não é verdade? É verdade. E hoje nós estamos a ter um programa muito interessante para si, a aprender coisas espetaculares e dicas fantásticas para nós podermos ter um estilo de vida saudável, se você já o tem, para poder melhorar o seu estilo de vida. E já sabe, se você tiver um projeto, nós temos todo o gosto em que você venha aqui ao nosso programa, já sabe, os nossos contactos estão sempre a passar em rodapé, para que você também possa vir aqui e estar connosco no nosso programa. Estamos com a doutora Ana Rita, e que é sempre um prazer estar aqui consigo e fazer parte, e fazer parte da sua manhã, estar consigo neste programa. E nós vamos fazer o quê?
Nós agora vamos fazer o seguinte, como nós mencionámos, a doutora Ana Rita vai fazer aqui algo simples para você que quer trazer uma coisa mais saudável lá para casa, para o seu pequenino ou para o seu pequenino grande, porque por exemplo, a minha mulher diz que tem 2 pequeninos, é o filho e sou eu, pronto. Só que eu sou pequenino grande. E quer trazer uma coisa assim mais saudável e que seja prática, então nós vamos aqui, assim como que por magia, estalar os dedos e vai aparecer aqui uma cozinha toda preparada, né? E você vai ver o que é que a doutora vai fazer. Algo muito prático, mas como fazê-lo saudável, você diz que é um 0 à esquerda na cozinha, vai-se desenrascar muito bem. Espero Nós eu. voltamos já. Até já. Já estamos de volta. Exato, e agora nós vamos ver uma sugestão que a doutora Rita trouxe aqui para nós. E o que é que nos trouxe, doutora Rita? Então, o que nós vamos preparar aqui são as papas de aveia. É uma refeição muito simples. Para quem é um 0 à esquerda na cozinha, é o ideal. É excelente, é o ideal, sim, completamente, porque mais simples do que isto é impossível e é bastante saciante. E depois eu já vou explicar também um bocadinho as propriedades da aveia. Boa. Ok. Temos a aveia, canela, banana, leite, limão. Também quem quiser pode acrescentar frutos vermelhos. Assim, Sim. Depois os toppings pode ser sempre opcional, mas aqui estão mesmo os ingredientes base, retirando a banana, que será o topping, aveia, a bebida vegetal a 0% açúcar ou leite e o limão. Ok. Maravilha. E como é que nós fazemos? Então, posso começar então a Esteja à vontade. exemplificar? Cozinha toda sua agora. Então, primeiro colocamos os flocos de aveia no tacho, juntamente com o leite. Quanto de leite é que normalmente... Eu faço mais ou menos a olho. Meia chávena de flocos de aveia dá para uma chávena inteira de leite. Vou deixar aqui este bocadinho, depois já vemos se há necessidade. Ligamos então Espera lá aqui. que eu ajudo aqui. Vou ligar. Isto é estas modernices. Exato. Pronto, quer quanto, mais ou menos? Isto vai até o 9. Uns 5. Uns 5? Pronto, já está então. Sim, para já. E vamos então descascar aqui um bocadinho de casca de limão, que vai dar aqui um aroma. Basta assim uma casquinha de limão e podemos juntar logo um bocadinho de canela, que vai dar também um gosto bastante agradável. Portanto, como viram, eu não utilizei o açúcar. Foi basicamente a canela, a casca de limão e os flocos de aveia. Depois misturamos e ficamos aqui a mexer. Gosta de fazer muitas receitas? Não é tanto, não é assim tão hábito fazer receitas, por norma. Eu gosto de coisas muito práticas e muito simples. Então, se me perguntar aquelas receitas muito elaboradas, confesso que não tenho muita paciência. Gosto mesmo de coisas muito práticas. Qual é o seu prato preferido? Já que estamos a falar de uma dieta mediterrânica, qual é aquele prato que é o seu top 10? Eu gosto de todos. Gosto de todos. Se me perguntar qual o prato que eu não gosto tanto, seria mais fácil, porque eu, como se costuma dizer, sou de boa boca. Gosto de todos os pratos. Isso quase O que parece estar a bacalhau. preparar o tipo leite creme, não é? Porque Fica aqui Eu um já estava a aroma. pensar nisso, estava a pensar quando estava a cortar o limão. Se o arroz doce fica aquele Fica cheirinho. aqui um aroma, como eu vos estava a dizer, o bacalhau não aprecio tanto. Não Para gosta de uma bacalhau? portuguesa, não é que não gosto, não aprecio muito. Não aprecio muito. E pronto, e a maioria dos pratos que também contêm bacalhau, também eles, por norma, os que são assim também mais saborosos, também têm um bocadinho mais de gordura, que é o bacalhau com natas, o bacalhau à gomos de sal, o bacalhau à brás. Não é de toda a minha preferência. Ok. Resto Aqui gosto tem que estar todos. sempre a mexer para a papa da aveia. Eu nunca fiz papa da aveia, por exemplo. Sim. Convém mexer um bocadinho. Agora podemos deixar aqui um bocadinho a aquecer e posso até aproveitar para explicar aqui um bocadinho as propriedades dos flocos de aveia. Claro. Os flocos de aveia são muito ricos em, por exemplo, magnésio, fósforo, tem uma boa quantidade de cálcio, de zinco, tem uma pequena quantidade também de ferro, têm vitamina E e ácido fólico, então eles são muito completos. Depois, são bastante ricos também em fibra. Portanto, a fibra vai-nos dar saciedade, ou seja, vai prolongar aqui o nosso período de saciedade. E para quem tem algum problema mais de obstipação, também é um alimento muito interessante, lá está, devido ao seu teor de fibra. Depois, é uma refeição que facilmente é adaptada para qualquer tipo de pessoa. Por exemplo, é uma pessoa que quer aumentar de peso. Podemos então colocar a banana, podemos enriquecer com manteiga de amendoim,
Podemos colocar ainda alguns frutos oleaginosos, um bocadinho de amêndoas, de nozes no topping. Uma pessoa que quer perder peso, fazemos as papas de aveia, portanto a base é sempre a mesma, mas juntamos se calhar um pouquinho de frutos vermelhos, umas framboesas, umas amoras, uns mirtilos, e já tornamos este prato menos calórico. No caso das crianças, como estávamos a falar ainda há pouquinho, como é que podemos transformar isto num lanche? Se estivermos em casa, podemos preparar exatamente como estamos a preparar aqui. Se não houver essa oportunidade de prepararmos as papas de aveia em casa, fazemos a tal aveia adormecida, em que preparamos no dia anterior e depois no Tupperware podemos dar ao nosso filho, depois com uma colherzinha, ele come perfeitamente no intervalo. Portanto, é muito versátil, muito simples, muito prático. E bastante nutritivo. E é engraçado ter falado disso de pessoas que querem ganhar peso. Normalmente, quando falamos acerca de dietas, é sempre a perder peso. Eu, no meu caso, tento ganhar peso e é complicado. Portanto, para essas pessoas que têm essa dificuldade, isto é uma ótima solução. Existem muitas pessoas com essa dificuldade e disse muito bem, há aquele estigma de um plano nutricional ou nutricionista é só para perder peso. Não. Este último ano passou, não sei se foi devido à pandemia, as pessoas estarem um bocadinho mais em casa, estarem mais ansiosas. Houve muitas pessoas a procurarem em contexto clínico para aumentar de peso, efetivamente. Sim, sim. E lá está, a base é sempre esta, mas depois podemos adaptar consoante os ingredientes que vamos colocar e também a quantidade que vamos colocar. Esqueci-me ainda há pouco também de referir, se for um desportista, por exemplo, alguém que queira tornar esta refeição mais proteica, os próprios flocos de aveia já são dos cereais que têm mais teor de proteína. No entanto, bastava juntar, por exemplo, aqui o whey e tínhamos umas papas de aveia feitas com whey e seriam umas papas de aveia bastante proteicas. Portanto, adaptada a toda a população. Algo muito simples que serve para todas as pessoas. E o estúdio já está a ganhar um cheirinho, não é verdade? Sim, já está a sim, ficar já assim E uma como é que coisa. nós sabemos quando é que está pronto? Quando é que Então está é no assim, ponto, não é? nós vamos mexendo e começamos a Já vai ver ganhando uma algumas... consistência, Já não é? vai ganhando alguma consistência. O objetivo é que fique assim muito cremoso, quase que parece um arroz doce ou o tal leite creme que estávamos a falar. E depois começam a surgir umas pequenas bolinhas, que é quando começa a ferver. Assim que começar a ferver, já estará pronto. Portanto, está muito quase mais um minutinho e já teremos as nossas papas de aveia prontas. Espetacular. Portanto, é algo que não demora muito tempo. Eu acho que é perfeitamente viável prepararmos em casa. Na sua mesa, o que é que não pode faltar? Além da faca e do garfo, não né? pode faltar. Eu agora vou cometer aqui uma inconfidência. É o queijo. É o meu pecado. É Eu ótimo, é gosto muito delicioso. de queijo, Também gosto. sim, Como você sim. me deixou passar na Nutella, deixo você passar no queijo. Pronto, está Gosto certíssimo. muito do queijo, gosto. E, entretanto, já está pronto. Já está. Já está pronto, portanto, como vêem, já está. Para desligar no aqui, de baixo. aqui no de baixo. Desligamos Tá. aqui. Ele já está. Exato. Maravilha. Pronto, portanto, como veem, as papas já estão aqui. Não sei se lá em casa conseguem ver, mas já se nota as tais bolinhas Certo. que eu estava a falar. E isto ele é já tem um uma- aspecto bem mais cremoso. Sim, exato. já está assim mais cremosinho. Agora vamos então proceder ao empratamento. Ok, certíssimo. Precisa da minha ajuda em alguma coisa? Não, agora vamos só descascar aqui a banana. Que Olha que também eu já é estive a algo assistir muito... um chefe aqui nesta cozinha, portanto, se precisar, Ai, eu que tenho ali responsabilidade! tenho ali uma bate. Não, mas só dei responsabilidade. uma meia dúzia de ovos e uma coisa assim do género. Também não foi assim. É o chefe Agora. Júlio, um grande abraço ao chefe Júlio. Vamos só descascar então aqui a bananinha. Podemos colocar a banana, podemos colocar outra fruta qualquer, certo? Exatamente. O ideal e que eu tento sempre recomendar é variar nas peças de fruta. Portanto, Ok. frutas diferentes têm propriedades diferentes. E se comermos sempre a mesma fruta, depois já vejo se há necessidade de partir mais. Se comermos sempre a mesma fruta, também estamos sempre a comer as mesmas propriedades nutricionais. Então, tentar variar. Fazer assim uma alimentação como se fosse com as cores do arco-íris. Ok. Boa. Com frutas e legumes de todas as cores. Muita Acho cor, que- muito sabor. Exatamente. Qual é a sua refeição preferida? Essa pergunta tinha-me feito ainda há pouquinho. É assim, se for pequeno almoço, é as papas de aveia. Se for prato principal, como eu disse, gosto de todos, mas gosto de um prato muito colorido. Aborrece muito ver aqueles pratos sem cor e muitas vezes as pessoas até associam que uma alimentação saudável tem que ser uma alimentação monótona, não é? E quase sem sabor e sem cor. E é precisamente o contrário.
Ok? Uma alimentação saudável deve ela também ser rica em cor. Ok, maravilha. E é o que também com isto da banana e de frutos vermelhos e outro tipo de legumes. E esta é a quantidade que vamos usar, não é? Exatamente. Portanto, esta Ok. seria aqui a nossa porção da meia chávena. Então já podemos tirar daqui. E Vamos colocar aqui. vou mesmo- Basicamente é só um empratamento, depois isto já seria mais à vontade. Eu poderia estar aqui a colocar outra fruta qualquer, os frutos Sim. vermelhos, a pera, Olha, a banana, a maçã, um bocadinho de papaya, por exemplo. Fazer um prato bonito, não é? Sim. Agradável à vista. Exatamente, porque os olhos também comem. Pois é. e então quem está lá em casa e diz, bem, afinal nunca não sabia fazer nada, há esperança para mim. Tem aqui um pequeno almoço já nutritivo, ok? Aconselhado aqui bastante pela nossa saciante. convidada, Ana Rita Correia. Quem quiser entrar em contacto consigo, porque não sei se também faz consultas assim online. Faço. E faz Como é para o que o podem estrangeiro fazer? também, E não para o é? estrangeiro também, sim. Então eu tenho as minhas páginas profissionais no Facebook, que é Ana Rita Correia, IFA Nutricionista, e tenho no Instagram, que é anaRitaCorreia.nutriarte. São as duas páginas profissionais, tanto no Facebook como no Instagram. Agora, vamos só então deixar aqui o prato um bocadinho mais... Canela. Sim, um bocadinho Para dar de o canela. cor ao prato, não é? E garanto Adoro que comendo ao Também eu. pequeno almoço ficamos saciados quase a manhã toda. Portanto, para quem está aqui no programa e se calhar nem sempre consegue fazer uma pausazinha para um snack, comendo aqui as papas de aveia de manhã até mantém aqui a saciedade durante cheira a tão manhã. bem. Cheira. E Cheira como muito vê, bem. algo bastante simples. Exatamente. Podemos deixar aí mesmo que vão aproveitar e poder ter aqui uma imagem bonita do prato. Sim. Portanto, algo bastante simples, como vê, com um aspecto muito bom. Espetacular. Claro que, Sara, nós sabemos que agora tu, claro, como és uma senhora, deves estar a pensar, vou pôr ali uma cereja, vou pôr ali um bocado... Se eu quiser pôr um bocadinho de chantilly, será que é creme? Não, o chantilly não me parece, Não. me parece interessante. Mas, por exemplo, se fosse um quadradinho de chocolate negro, assim umas raspas, não é? Até tínhamos ali direito a algo doce e seria preferível colocar um bocadinho de chocolate negro, assim umas raspinhas, do que, por exemplo, comer um Twix. Lá está, passa muito por escolhas. Ok. Ok. Portanto, Já tomando temos o doce. isto ao pequeno almoço, não é? Portanto, já conseguimos ter os nutrientes necessários que nós precisamos, pelo menos até à hora do almoço. Vá. Exatamente. A almoçar entre o meio-dia, às 2. Portanto, já dá para nós conseguirmos ficar saciados, né? E tem imensas propriedades. Imensas propriedades, como eu tinha referido, e aqui conseguimos obter proteína, hidratos de carbono e ainda temos aqui a frutinha. Portanto, temos aqui todas as propriedades nutricionais. Doutora, estamos nos últimos minutos do nosso programa. Quem está a assistir lá em casa, além da receita e da conversa que tivemos há pouco, que foi super interessante, vai estar disponível no YouTube. Que últimas palavras é que gostaria de nos deixar? Primeiro agradecer o convite, eu gostei muito deste bocadinho aqui com vocês e espero que as pessoas em casa também ganhem mais consciência alimentar e que consigam fazer escolhas alimentares conscientes e espero de todo que este bocadinho tenha servido, nem que seja para aprenderem algo novo. Eu acho que a vida é mesmo feita de aprendizagem, eu enquanto nutricionista estou constantemente a aprender, acho que aprendemos todos uns com os outros e espero que este bocadinho tenha sido um bocadinho de informação interessante, não é? Eu acho que foi muito bom. Tivemos a falar certos pontos que com outros convidados não chegámos a abordar, Exato. mas é por isso mesmo que nós estamos aqui e agradecemos mesmo à doutora Rita Correia, Ana Rita Correia, por ter estado connosco, veio de Faro, de propósito, para partilhar com vocês mais do que esta receita, toda esta informação que é super, super valiosa. Exatamente. E esperamos por si para uma próxima. Para uma próxima. Obrigada, aceito Obrigada. o convite. Obrigada. E nós também esperamos por si, que nos está a assistir, para uma próxima, não é Ora, verdade? bem. Porque o Manhãs TV está consigo de segunda a sexta-feira. Exatamente, estamos consigo durante uma hora para lhe trazer assim, olha, programas como este que tivemos hoje, fantásticos, com pessoas fantásticas e com coisas maravilhosas. Exatamente. Muita informação super valiosa. Você já sabe que teremos outros convidados espetaculares, como aqui a nossa convidada de hoje, para si. É só você nos seguir no Instagram, nós colocamos, e no Facebook, colocamos todas as informações, quem é que será, e que já sabe, pode entrar em contato connosco para vir ao nosso estúdio. Exatamente. E também já sabe que vai ter este programa todo para si, daqui a mais ou menos 2 semaninhas no YouTube, para que você possa ver, rever, partilhar e será sempre um prazer. Nós temos sempre o seu feedback nas nossas redes sociais. Nós contamos consigo no próximo programa. O resto, bom dia. Até à próxima. Tchau.